Cássio, tua visão aí da permanência do Bahia, de tudo que envolveu essa noite e também o peso que o Bahia tira dos ombros, né? Uma tonelada. Meu irmão, uma tonelada. A gente fala, o torcedor do Vitória está levemente frustrado hoje, porque o bonde assim passou. Teria sido o maior elevador, assim. O maior elevador da história. Difícil, inclusive, de ter algo para superar em relação à relação do Campeonato Brasileiro. Um Bahia milionário, um Vitória com uma crise financeira enorme, e 12 meses depois, um está rebaixado e outro está campeão da Série B, assim, mudando o eixo da representatividade da Bahia, do estado da Bahia, na Série A. Não aconteceu, inclusive, ao não acontecer, significa que teremos o Bavi, como já foi, depois de 6 anos, o Bavi voltará a ser disputado na Série A. Tomara que com 2 torcidas, né? Há alguns anos o Bavi vem sendo torcida única, que a galera deu algum jeito de ter torcedores do Bahia e do Vitória, tanto na Fonte Nova quanto no Barradão, se o Vitória mandar o seu jogo lá, acredito que sim, mas se manda, pode, enfim. O Bahia tirou essa tonelada, Fred, porque esse rebaixamento teria um viés histórico assim muito duro, mas a permanência da forma como coloca, tudo é muito... na hora que estava vendo aqui, já estava vendo alguns memes, alguns torcedores do Vitória provocando, que parabéns ao Bahia pelo troféu, escapei 16º. Aí eu vou precisar dizer o que eu digo. Dessa vez vai ser torcida do Vitória ficar puta comigo. Chamo tanto com o irmão, a galera gosta assim, mas vai ficar puta comigo, porque eu vou dizer a mesma coisa que eu falei em 2018. Infelizmente é o que eu acho. Pode ser uma grande burrice de minha parte, mas eu estou sendo totalmente coerente. A posição do Bahia é melhor que a do Vitória. No fim das contas, o 16º lugar do Bahia na primeira divisão é melhor do que ser primeiro lugar na segunda. Inclusive, vale muito mais. O Vitória vai para a terceira fase, mas o Bahia ganhou 16 milhões essa vitória, essa permanência hoje. 17º era 0, 16º tem 16 milhões. E dentro da pirâmide do futebol brasileiro, enfim, para mim não tem muita questão não. Claro que tem a questão do título, você comemora, festeja, tudo é ótimo. Mas na hora que você vai para esse cenário, o Bahia permaneceu na primeira divisão. E permanecer na primeira divisão sempre vai ser mais importante do que ser campeão da segunda divisão. É da forma como eu vi um cara falando que o Bahia hoje perdeu a classificação para disputar um grande título no ano que vem, que seria a Série B. Seria para o Bahia. Se fosse disputar, o Bahia teria para... Inclusive, eu digo, se o Bahia eventualmente voltar a disputar a segunda divisão, é o que eu falo, a mesma coisa que eu falei para o Ceará. Que o Ceará estava na primeira e tal, é a mesma lógica, o Bahia está na primeira e permaneceu. Se o Bahia for para a segunda divisão, o Bahia estará pressionado a repetir o que o Vitória fez. Como o Ceará, que tirou onda do Fortaleza, mas o Ceará era a Série A. Na hora que o Ceará foi rebaixado para a Série B, o Ceará está pressionado a tentar fazer algo que o Fortaleza conseguiu. Mas isso não será em 2024. Em 2024, o Bahia estará na primeira divisão junto ao Vitória e será um Bavi. E pelo roteiro, como já foi dito aqui, assim, um time que faz 5-1 no Corinthians e Itaquera, goleia o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que não foi o Atlético Mineiro campeão do retorno, mas era o Atlético Mineiro que arrefeceu, e antes Pedro não estava aqui, mas eu digo a mesma coisa. Azar do Atlético Mineiro, tá? Adoraria pegar 38 rodadas com o adversário dessa forma. Você termina campeão brasileiro. Azar do adversário, o cara tá mandando dessa forma. E o Bahia poderia ter perdido da mesma forma, porque já aconteceu, tá? Não significa que o cara vai conseguir, não. O Bahia jogou concentrado do início ao fim, e jogou para golear. A gente falou, inclusive, no React, se continuar dessa forma, vai terminar em goleada. Terminou em goleada. Mas ter a derrota do América Mineiro é um negócio assim que resume o que foi o Bahia nesse campeonato. É um time muito difícil de entender. É um time com problemas defensivos, um time que em alguns momentos chaves faz 5 gols em um e faz 4 em outro, mas contra o América Mineiro chuta 20 bolas e não consegue converter na hora que deve. Foi um time bastante irregular. A troca de Renato Paiva para aquele resultadismo, né? Se ele tivesse caído, não adiantou de nada, no fim das contas, é muito difícil imaginar o Bahia na primeira divisão de 24 se não tivesse tido a troca. Muito, muito difícil. Muito difícil. Se o Bahia tivesse caído hoje, não trocou, não adiantou, mas beleza mesmo. Talvez tivesse rebaixado antes. O Bahia, com o Rogério Ceni, se tivesse caído, ele teria lutado até a última rodada. Do jeito que estava indo, o Bahia está como estava América Mineiro, Coritiba e Goiás, caindo de véspera. A troca foi importante e, no fim das contas, deu resultado. A troca é ótima, a manutenção do trabalho. Tá aí o Fortaleza, como a gente falou. A gente falou de um clube que está há 3 anos, e Minhoca levantou um ponto muito bom, que a gente pode até ver daqui a 40 anos, demorou 40 anos, né, para um time do Nordeste ficar 3 vezes seguidas entre os 10, mas aconteceu. Mas
3 vezes seguidas com o mesmo treinador, aí eu acho que a gente não vai ver, não. Assim, vai ser muito difícil. No Nordeste, pelo menos, vai ser muito difícil acontecer. Então, dá certo. Mas não é um dogma, meu irmão. De você abraçar com isso e não poder ceder em nenhum momento a uma lógica de que dá para trocar, dá para melhorar. Embora a lógica de gestão desse novo Bahia tenha levado até o limite essa ideia de que o nome era esse, a proposta de jogo era essa, mas em algum momento os caras perceberam, meu amigo, veja só, não dá para estrear um projeto. Não sei se perceberam, não, porque Paiva pediu para sair, né? Ainda tem isso, ele pediu para sair. Então, não sei em que momento os caras pensaram assim, o ano de estreia ser marcado desta forma, e se eles não pensaram, ser um pensamento muito bizarro, caso isso não tenha passado na cabeça. É uma compreensão que as SAFs precisam ter do futebol brasileiro. Deu a entender, Cássio, em certo momento isso, né? Porque era Paiva que era a pessoa que mais falava sobre isso. E a gente citou isso em algumas vezes como o trabalho do Paiva no Bahia era assim, cara, não vai passar daqui. Era ali, jogava em paz. Eu chamei de sobrevivente. Isso, exato. Em abril. Só, esse cara tá chegando do Brasil, esse cara é um sobrevivente, pelo trabalho que ele fez no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste. Aquele 3-0 contra o Sport, ele teria caído. E o 0-3 no Fortaleza. Assim, foi uma Fortaleza. No primeiro tempo. Foi no primeiro tempo. Fortaleza tirou o pé no segundo tempo. No primeiro tempo. Essas SAFs, de uma forma geral, o futebol brasileiro tem umas particularidades, como qualquer lugar, mas assim, tem algumas particularidades que os caras vão precisar entender. Assim, as torcidas são muito maiores do que torcidas de outros lugares, do que de outros clubes. Assim, tem vários outros elementos, mas assim, mas o Manchester United tem 400 milhões, com 200 milhões de chineses, 200 milhões de indianos, beleza, pode ser até que seja esse número. E dentro da Inglaterra, uma das maiores torcidas, mas aí quando o cara vai para o Flamengo, é 40 milhões de brasileiros. Assim, é gente que tem audiência, que tem um acompanhamento muito mais próximo. A torcida do Bahia, dentro de Salvador, ela é maior do que basicamente todos os times importantes da Inglaterra. Pô. Assim, de uma forma, se o Bahia fosse um time da Argentina, seria uma torcida equiparada do Independiente, só teria menos torcida do que o Boca e do River. Então, são características assim que o futebol brasileiro tem. E não dá para achar, não, mas você está perdendo. Não, meu irmão, uma massa de gente desse tamanho não vai achar natural um investimento tão fora do normal como foi o desse ano e dar um resultado desse simplesmente porque tem uma forma de jogo que, se mudar um pouquinho, dá tempo, melhora. Quando o treinador, obviamente ele sabia o estágio dele, a pressão muito grande, também não é obrigado a ficar escutando o que ele quer, ele foi embora, decidiu, ótimo, beleza, mas na hora que ele abdicou do lugar dele, deu espaço e a direção do Bahia foi atrás de um nome que tinha um conhecimento para aquele momento, salvou o campeonato. Repito, não é resultadismo. Se o Bahia tivesse caído hoje, me parece muito claro que teria sido um trabalho melhor do que teria continuado com o Paiva. Com o Paiva, essa queda poderia ter acontecido muito. Não havia mais para onde ir ali. Mas, enfim, houve a troca do Bahia, a irregularidade continuou, porque o elenco, no fim das contas, era o mesmo, se conseguia melhorar. Talvez não fosse possível transformar em algo extremamente competitivo, mas melhorar dava para pelo menos ficar acima de 4 times. 3 muito abaixo e, no fim das contas, era isso mesmo, era de Santos ou Vasco ali, um triangular para ver quem ia sobrar. Sobrou o Santos. No caso, bastava isso nesse ano para o Bahia. É óbvio que todo esse trabalho, sobretudo de quem adquiriu o Bahia, e para os próximos anos, não é uma repetição do 16º lugar. A gente até briga aqui, o 16º lugar vale mais que o primeiro. Para um outro momento, se a gente fala aqui da brincadeira, se o Sport voltasse, eu adoraria ser 16º lugar no primeiro ano. Mas isso considerando que não é SAF. Se de repente chega uma SAF de 1 bilhão, não sei se eu ficaria tão satisfeito, não. Então, esse patamar que o Bahia alcançou para esse ano era, no fim das contas, evitar o pior. Para o ano que vem, a cobrança vai ser muito maior do que o 16º lugar. Mas com a possibilidade de refazer o trabalho. Não dava era para refazer o trabalho da segunda divisão. Pô. No ano de estreia, seria um golpe muito, muito duro. Assim, daqueles de você perder a confiança durante algum tempo. Dizer, meu irmão, não tem jeito. Mesmo botando 1 bilhão no Bahia, a falta de cabeça em alguns momentos faz o clube levar para esse lugar. Então, essa vitória de hoje, atrelada ao resultado do Santos, ela salvou não só o 24 do Bahia, mas salvou esses primeiros anos dessa nova forma de gerir o Bahia. Porque a estreia do Grupo City, o grupo mais famoso do mundo, ser com rebaixamento, meu irmão, seria
muito duro. Mas, felizmente, não aconteceu.